A gente entra no supermercado, o preço de alguns alimentos tem a ver com essa cotação do dólar. Vamos trazer aqui um olhar ainda mais apurado para a conversa? Quem se junta a nós para explicar sobre essa queda do dólar é a economista-chefe da Lifetime, a Marcela Kawat. Marcela, bem-vinda, bom dia. Olá, Elisa, olá, Débora, bom dia. Eu quero começar compreendendo por esse aspecto dos alimentos, porque a gente já teve uma vez, inclusive, até uma fala do presidente da República que foi polêmica, foi sensível quando ele disse, porque essa coisa de falar de dólar, o pobre não come dólar, né? Até ele foi bastante criticado por essa fala e tem gente que disse assim, Elisa, mas é porque ele foi objetivo, querendo dizer que o pobre não está lá todo dia comprando dólar. Ok, mas num outro contorno é delicado porque o dólar afeta o alimento. E o alimento é comido por todo mundo, seja pobre, seja rico. Nós já temos efeito dessa cotação em cima dos alimentos, o que desse valor de agora, recentemente, a gente já conseguiria ver dentro de um supermercado, por exemplo? Realmente, a inflação de alimentos tem uma resposta muito rápida à cotação do câmbio. E quando a gente fala de cotação de alimentos, a gente fala inclusive de preço de alimentos, a gente fala inclusive de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. O pão da padaria, por exemplo, depende do trigo. E o trigo é o que a gente chama de commodity, é um tipo de bem que ele é indexado ao dólar. Então, toda vez que a nossa moeda se valoriza, o trigo fica mais barato e, portanto, o pãozinho na padaria também fica mais barato. E a gente pode aumentar essa cesta, o macarrão, o azeite, enfim, tem uma infinidade de produtos, até o chocolate, o cafezinho depois do almoço também. Tudo isso para dizer que, sim, a gente tem essa volta do câmbio, né, que saiu de quase 6,30 no final do ano passado e agora 5,30 nessa última semana, e a gente tem visto inflação de alimentos mostrar uma queda recorrente. A gente viu a queda da inflação de alimentos já por 3 meses consecutivos, ou seja, o dólar mais favorável está ajudando a inflação do brasileiro. Mas não é só alimentação. Cerca de 40% do IPCA, do Índice de Preços ao Consumidor Brasileiro, depende de uma forma direta ou indireta do câmbio. Então, além da questão do alimento, tem também os bens industriais, que também estão sendo ajudados por essa queda. E aí a gente tem, por exemplo, vestuário, calçados, tem também produtos ligados a plástico, como brinquedos, ou seja, a cesta de produtos que a gente consome ligada a dólar é realmente muito relevante. Marcela, Débora Oliveira aqui também para poder participar desse papo contigo. Marcela, bom, a gente sabe que falar de dólar mais baixo isso é muito bom, principalmente por causa do preço dos alimentos, como você muito bem está explicando aqui, Elisa mencionou, mas eu quero fazer um pouco da advogada do diabo aqui, olhar para o lado contrário, né? O que é que pode atrapalhar essa trajetória de queda do dólar que a gente está vendo agora? Você muito bem lembrou no início da sua fala que a gente começou esse ano com dólar acima de R$6, né? No Boletim Focus, no início desse ano, 10 de janeiro, a gente tinha uma projeção de dólar a R$6. O cenário hoje é totalmente diferente, é como se tratassem de anos totalmente diferente. E a gente tem atribuído muito a fatores externos essa questão do câmbio como a gente tem agora, até porque a gente vê uma desvalorização do dólar a nível global, não só aqui no Brasil. O que é que pode mudar esse cenário? Eu te pergunto isso porque em outros momentos, e como você muito bem falou, tínhamos o dólar a 6 e muito por causa de fatores de insegurança fiscal, fatores internos. Então, isso pode mudar esse cenário ainda, Marcela, nesse ano? Ou seja, seria o azedume do negócio poderia vir por esse lado, mais por fatores domésticos? Débora, esse seu ponto é realmente muito relevante. A gente teve, então, a valorização da nossa moeda muito por conta da desvalorização do dólar americano, por conta desse diferencial de juros que você falou, e aí com um tempero de incerteza nos Estados Unidos. Como quando o investidor ele olha para onde que eu vou colocar o meu dinheiro, ele olha o quanto ele vai receber e qual a incerteza em relação a essa promessa de investimento. Nos Estados Unidos, a incerteza aumentou bastante por conta da forma errática como as políticas protecionistas têm sido divulgadas. Qual vai ser a próxima ação do presidente americano? A gente nunca sabe, né? O que a semana que vem, por exemplo, nos reserva. Então, a gente, por conta dessa incerteza, a gente tem essa melhora da nossa moeda. E quais são os limitadores dessa melhora?
Em primeiro lugar, se houver uma acomodação das incertezas nos Estados Unidos, certamente a gente vai ter o dólar se valorizando. A gente viu um pequeno spoiler disso nesse final dessa semana, quando a gente teve a divulgação da boa relação entre Xi Jinping e o presidente americano Donald Trump. Já diminuiu um pouco de incerteza, e aí o dólar, que tinha ido lá para baixo dos 5,30, subiu um pouquinho, né, a taxa de câmbio. Então, esse é um primeiro limitador. Outros limitadores que são ainda mais relevantes são os limitadores relacionados à nossa economia. No final do ano passado, a gente vivia uma crise de confiança que levou o dólar para 6,20, 6,30, principalmente ligada à fiscal e política monetária. Eram dois os fatores principais. A questão da política monetária parece estar muito mais acomodada. O presidente do Banco Central tem feito um bom trabalho, tem feito um trabalho muito técnico, com boa comunicação e perseguindo a inflação em direção à meta. Agora, a questão fiscal não foi resolvida. Pelo contrário, ela continua ali como uma pulga atrás da orelha dos economistas. Existe muita incerteza em relação aos gastos do governo e de que forma isso vai aumentar a dívida pública e fazer com que a gente tenha pressão sobre os juros e pressão também sobre as incertezas relacionadas à nossa economia. Então, a questão fiscal é um limitador muito relevante para essa questão do câmbio. O mercado tem olhado muito mais para fora, né, do que para dentro, justamente por isso que a gente tem essa boa evolução da taxa de câmbio, mas se houver uma piora adicional da questão fiscal, e vale lembrar que geralmente quando o ciclo eleitoral se inicia, a questão fiscal fica aí, né, sendo discutida com um pouco mais de intensidade, a gente pode ter então um limitador de queda e até uma pequena volta dessa taxa de câmbio ali para, sei lá, 5,40, 5,50, é difícil cravar, mas sim uma volta para um pouco mais para cima. E aí, Marcela, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente olhar, eu queria que você trouxesse também um pouco da tua análise sobre isso, é do quanto que uma desvalorização, né, do dólar em relação ao real, isso pode acabar também afetando o nosso setor exportador, porque a gente tem aqui no Brasil, né, com um grande gerador de empregos, aliás, empresas que estão muito ligadas ao agronegócio, que estão muito ligadas às exportações. E quando a gente tem um dólar tão desvalorizado como que a gente vê, isso acaba também afetando, ou seja, aquela coisa do equilíbrio, né? A gente quer um dólar mais baixo, pensando nos alimentos, mas em contrapartida, isso também pode afetar um determinado setor muito importante da nossa economia, afeta, né? Quem vende, né? Quem Afeta depende dessa relação comercial. A gente está nesse limiar já nessa cotação do câmbio, até que ponto essas empresas que são exportadoras lidam agora com esse câmbio agora, com o real mais valorizado em relação ao dólar, Marcela? De fato, o setor exportador acaba sendo o mais prejudicado, né? Quando a gente tem uma valorização da nossa moeda, afinal de contas, eles acabam recebendo um valor menor quando a gente faz a conversão. Mas, de novo, esse dólar ali, provavelmente ele está num patamar muito baixo e não deve, né? Não é possível, mas não é provável que ele caia muito mais abaixo disso. Se houver uma volta, de fato, o setor exportador pode ter aí uma vantagem um pouco maior, especialmente quando a gente lembra também que o setor exportador, parte dele, tem sido afetado também pelas tarifas. Então, além da questão do câmbio, que afeta o preço, as tarifas nos Estados Unidos afetam a quantidade. Mesmo que em alguns setores eles tenham encontrado novos parceiros comerciais, a gente viu nos últimos dados da balança comercial brasileira que, por exemplo, soja e café, parte da queda que teve nos Estados Unidos foi absorvida pela China, mas sim o setor exportador está com uma certa dificuldade. O que ajuda também esse setor, que equivale a cerca de 15% do nosso PIB, é o fato da demanda doméstica estar muito forte. Isso faz com que também parte dessa piora em relação ao setor externo, né, ao cenário econômico mais desafiador lá fora, possa ser compensado migrando esses bens para a demanda doméstica, que por enquanto tem inclusive visto a inflação subir. A gente falou aí da inflação menor de itens ligados a câmbio, né? Mas alguns itens ali que são ligados à demanda, principalmente, têm sofrido ainda remarcação de preços. Então, existe ali uma forma de compensação também para os setores exportadores.
Muito bem, como é bom a gente poder compreender todos os contornos, hein, de um assunto, porque quando a gente fala de dólar, ele pode ser super complicado para algumas pessoas e normal, a gente não domina todos os assuntos, ninguém sabe de tudo, mas é muito bom quando nós temos alguém como a Marcela para poder traduzir e explicar tudo isso para a gente. Chefe da Lifetime, Marcela, peraí que eu perdi o sobrenome da Marcela aqui, cadê? Para eu poder explicar bonitinho. Economista-chefe, Marcela Kawati, ainda mais com um sobrenome tão chique como esse. Marcela, um abraço, muito obrigada, hein? Muito obrigada pelo convite e bom fim de semana a todos.